Você uma vez me falou que tem alguns casos aqui em Feira de Santana. Já investiguei, só na nossa região, 13. Feira, São José. Desses 13, quais eram de fato poltergeist e quais eram... Olha, de todos os 13, só teve 2 que não eram mediúnicos. Os outros 11, todos tinham espíritos. E eram fenômenos assim, fortes, fenômenos muito intensos? Fogo, por exemplo. Teve um que nós fechamos, 2 deles. Um prefeito veio me convidar em casa, o prefeito de Euclides da Cunha, que se chamava Zezão. É um fenômeno que já tinha mais de um ano. Tinha expulsado a família de casa, tinha fogo, que é chamado parapirogenia, a para de paranormalidade, piro de geração de fogo, né? E genia de geração. Piro, fogo, genia e parapirogenia, fogo gerado paranormalmente. Nessa casa de Euclides da Cunha, além do fogo ter queimado tudo, o pessoal dormia em colchão de capim no chão, em sofá, porque queimou o colchão todo. O fogo, a fumaça saía do colchão de dentro para fora. Aí o dono da casa ia, cortava o pano do colchão e as madeiras estavam em labaredas. Ou seja, o fogo foi produzido de dentro do colchão para fora, sem mãos humanas. O fogo também queimou uma boa parte dos móveis que eles possuíam. Mas o fenômeno foi mais longe. As pedras chegavam na visitação da casa. Quando você encostava o carro na porteira do sítio, já vinha pedra nos para-brisa do carro, em cima do carro, na lateral do carro, para intimidar as pessoas a não entrarem. 2 carros, o som explodiu, o equipamento de som explodiu, pegou assim uma fumaceira sozinha e fechou o curso. Eu tô dando risada aqui, mas é uma risada tipo assim, imaginando o desespero dessas pessoas e até de quem vai visitar. Não tem dúvida. E pensando em como é que isso... Muda a cena, pô. Não, olha, você só não muda quando a gente fala uma palavra, pô. Tipo assim, é isso, é aquilo. Mas se ela fizer uma pergunta... Se ela entrar, você tem que muda. ser ágil. Você tem que ser ágil aí pra mudar. Você fica nessa atenção. Quem tomar a palavra, você joga a cena pra ele. Exatamente. Eu tô rindo e ao mesmo tempo eu fiquei aqui no desespero, pensando no desespero dessas pessoas, né? E como esses casos foram resolvidos. E se resolveu momentaneamente ou se resolveu... Bom, os nossos casos todos foram resolvidos. Mas eu ainda estou em Euclides da Cunha, foi um caso interessante. Quando o prefeito chegou na minha casa, ele estava com o braço na tipóia. Ele chegou na caminhonete 4x4, estava um sol aqui em Feira, bastante intenso, assim, uns 37, 38 graus, era um dia de calor. E ele disse, eu vim convidar o senhor para ir na minha cidade, porque me disseram que o senhor investiga fenômenos de assombração. Ele não chamou de poltergeist, porque ele não sabia o nome. E eu tenho uma família lá que está sofrendo há mais de um ano, já tinha 1 ano, 1 mês e 15 dias, esse poltergeist demorou. Aí Nossa. Ele disse, já tem 1 ano e uns 10 dias. E parte da família foi embora, foi expulso por esse fenômeno, foi morar no Jorro. E isso aqui eu fui vítima. Eu fui lá visitar a família e eu vi uma coisa sair de dentro de um depósito, de um quarto, como se fosse uma despensa. Uma coisa atravessou a parede, eu só vi o vulto. E bateu aqui, eu senti uma dor imensa. Quando eu olhei no chão, era um machado sem cabo. A minha sorte é que bateu aqui o lado que bota o cabo do machado. O lado tem o furo. Se bate a lâmina, ele só acha que tinha arrancado meu braço. E o braço dele estava bastante chato, quebrou esse osso daqui. Fraturou o osso dele. A pancada foi intensa. Ele disse, ninguém tem coragem de ir mais lá. Ninguém quer chegar perto. Uma senhora católica levou 18 pontos na cabeça. Ela foi com o retrato do Papa, com mais 11 mulheres, fazendo a novena, cantando Ave, Ave, Ave Maria. E quando chegou na porteira, a primeira ação do espírito foi dar uma pedrada no quadro do Papa, que furou o vidro, espatifou tudo e bateu no peito dela. E ela sentiu aquela dor, mas veio uma pedra maior e bateu na cabeça, abriu. E ela sangrou bastante, o pessoal correu, evadiu. E aí ficou todo mundo dizendo, ela está sangrando, ela está no chão, ela caiu, a pedra bateu na cabeça. Passou um rapaz de bicicleta mais corajoso,
foi lá, pegou essa senhora, que já estava uns 15 minutos deitada ou mais, botou no quadro da bicicleta e levou ela meio desmaiada, desacordada, tonta. Ele segurando o braço dele, botou no quadro, sentado no quadro de lado e pedalou até o hospital. Ela teve que receber sangue, ficou na UTI, levou 18 pontos, o corte foi grande da pedrada, e eu entrevistei ela ainda com o curativo. Tem umas fotos e tudo. Quando eu cheguei, ninguém queria me levar lá, nenhum motorista queria. Aí o que o prefeito fez? Chamou o motorista. Perfeitamente. O prefeito chamou Entendível. o motorista de um outro prefeito da cidade vizinha, inocente, que não sabia de nada, e alegou para o prefeito que o motorista dele teve um problema de família em Salvador e ele estava sem motorista. Precisava de um motorista emprestado para emergência. Coitado Esse do outro motorista emprestado veio, me botou no carro e me levou. Foi assim que eu cheguei lá. Esse poltergeist... Você foi de capacete, né? Não, eu fui normal. Não teve capacete nenhum. No meio do caminho, eu fui falando com o motorista para ele não chegar lá e me largar com o carro e sair correndo. Aí ele disse assim, mas o senhor está me levando para esse lugar? O senhor tem coragem de visitar? Eu digo, olha, não tenha medo. O senhor tem religião? Ele disse, eu sou evangélico. Ele disse, estava rezando a oração que o senhor souber, o Pai Nosso ou qualquer uma. O senhor não precisa entrar, o senhor fica na porteira e deixa que eu entro. Se você não tiver coragem de me acompanhar, você não vai. Você foi sozinho, só você e Eu o fui motorista? só eu e o motorista. Ninguém queria ir, não tinha ninguém com coragem de ir. Quando eu cheguei lá, que eu olhei na porteira, tinha um menino sem camisa com uma cruz de pau pendurada no pescoço, assim, uns 13 anos. Um senhor, uma mulher... Era o menino da porteira? E não, esse não era da porteira, esse era o menino da cruz. E tinha um outro irmão maior, assim, de uns 21 anos, magro. Eu entrei, dialoguei com a família, fiquei ali um período bom da manhã. Saí de lá, cheguei 9, saí por perto de meio-dia. Aconteceram vários fenômenos Durante o período que você estava lá? durante o período que eu estava lá. E essa família se manteve, mesmo durante esse tempo todo, Sofreram esses fenômenos, muito, eles Milena. se Sofreram mantiveram, muito. foram Olha, persistentes. Eles acordavam de manhã, por exemplo, todos os sapatos estavam fora de casa. Os que tinham cadastro, o espírito transportou para um fio de alta tensão que passava no meio da chácara. 13,8 milivolts. Ninguém botaria um sapato ali sem não sair estorrado. Sabia carbonizado de lá, caía. Se você pegar num fio de 3,8 milivolts de alta tensão, o sapato balançando no vento. Os espíritos transportavam os cadastros, amarravam e botavam lá em cima. Ficava todo mundo descalço. Eles não tinham mais roupa para vestir. Era a própria roupa do corpo. A comida tinha que ser feita na hora, não podia guardar comida porque os espíritos contaminavam. E assim mesmo, fazendo feijão, quando estava perto de ficar pronto, apareceu a lagartixa viva no feijão fervendo. Gente. E eles persistiram. Persistiram, mas eu não tinha opção. Ele não tinha opção. O filho foi embora com a mulher e uma filha. Foi morar de favor numa casa do jogo. Mas eles não tinham para onde ir. Foi evadindo, sofrendo muito. O fenômeno foi ficando grave. Começou leve, foi piorando, ficou grave. Quando eu cheguei, estava bem no auge. E aí, o que acontece? Eu me lembro que na minha terceira viagem, eu levei um amigo meu que era curioso. Ele queria ir. E Sempre tem aquele amigo que vai pela curiosidade, né? queria ver o fenômeno. Ele disse, olha, se você não tiver preparo, não vai. Ele entrou comigo. Aí a gente foi no lugar onde esse machado saiu, pegou os exames. Aí saiu um estribo. Sabe o que é estribo de Sim. cela? Esse estribo, a porta hermeticamente fechada. O estribo saiu de lá de dentro. O espírito transporta o estribo, tira do ambiente fechado. Esse estribo veio com uma violência, era um piso feito de pedra batida, com cimento. A trilha, o estribo arrastou-se no chão com tanta violência que deixou as faíscas de fogo, como se fosse passando a limalha. Ele bateu na parede, bateu na outra parede. Eu sei que ele fez 6 batidas, assim, tec, 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 até que passou pela janela e caiu no terreiro. Quando passou pela janela, esse amigo meu ficou paralisado. Ele comentou para mim, disse assim, Clóvis, eu não sei quem segurou minhas pernas. O que eu queria ali era sair correndo, desesperado, mas eu não tinha força para sair. Parecia que eu estava parasitado por alguma força. Eu estava ali com medo, arrependido de ter ido ver aquilo, e eu fiquei lá. Esse material todo saiu no Jornal à Tarde, uma reportagem de 2 páginas. A jornalista que foi, ela era um pouco incrédula.
ela chegou lá na casa do prefeito, já era a minha 7ª viagem. E ela começou a desdenhar um pouco assim, sem acreditar muito, achando que eu era um incipiente, curioso ali, exagerando o fenômeno. Eu disse, olha, você não dê esse tratamento não, porque sua reportagem não vai prestar. Se você não der um tratamento profissional como jornalista, eu não te levo lá. Não, seu Costa, me desculpe, eu estou sendo aqui advogada do diabo. Eu digo, mas seja uma advogada do diabo com respeito, porque tu está entrando no deboche. Ela disse, mas eu nunca vi isso. Eu digo, então aprenda a respeitar o que você nunca viu. Nós chegamos lá, ela entrou comigo, ela com a agendazinha na mão, a caneta, né? E no caminho ela já foi ficando séria. Eu disse, sério, isso aconteceu mesmo? Falando das vítimas, né? Fez 16 vítimas. Esse fenômeno fez 16 vítimas na cidade. Tudo com pedras. Ferido, peixante ferido. Aí, quando nós chegamos lá, a casa, você subia assim, os 3 degraus, porque ela era alta do piso de fora, do chão. Tinha uma plantação de maniba, que dá de aipim, né, já crescendo. Não tinha ninguém, só o vento e o deserto. O homem arranjou um banquinho de madeira para ela se sentar. Ela sentou na porta. E ela estava com um cabelo com rabo de cavalo. O cabelo dela era longo, com rabo de cavalo bem amarrado. Quando ela sentou, o homem tinha um negócio de falar de coisa ruim. Ele disse, então, seu Antônio, quando é que isso começou aqui? Ele disse, coisa ruim apareceu aqui pela primeira manifestação. Hoje está fazendo 1 ano e poucos dias. E ela começou, o que é uma coisa ruim? Aí ele começou a explicar. Eu já tinha dito a ele, porque ele xingava. Ele tinha uns palavrões. Eu disse, não xingue, porque o senhor fortalece o fenômeno. Quanto mais energia o senhor mandar de revolta e ódio, o senhor favorece a entidade que lhe perturba. E, de repente, uma força que ninguém sabe explicar, não sabia, ninguém via, né? Pegou pelo rabo de cavalo dela e puxou o corpo dela. Ela foi puxada, eu me lembro que a sandália, uma ficou dentro de casa e a outra caiu junto com o corpo. Ela caiu mais ou menos a uns 4 metros de distância, a distância um pouco mais de mim para você, aqui deve dar uns 4 metros, 3 e pouco. Mas um pouco mais além de você, ela caiu de costas, sem nenhum contato humano visível. A caneta de um lado, o papel do outro. Quando ela se viu no chão, que levantou, ela olhou para um lado, não viu ninguém. Olhou para o outro, não viu ninguém. Olhou para trás, não viu ninguém. Sabe qual foi a reação dela? Saiu correndo desesperada. Olha, ainda teve perna para correr. Ela pulou, Carlos, ela pulou a porteira. A porteira devia ter 1,80 m. Ela pulou igual uma gata. Eu nunca vi um pulo daquele. Ela botou um pé no meio da porteira, mas correu até o primeiro poste da rua, que ficava uns 300 metros. Deixou tudo lá. O resto da entrevista, ela fez na casa do prefeito comigo, com todo o respeito do mundo, anotando tudo que eu dizia que aconteceu. Aí ela não duvidou de mais nada. Ela não teve coragem de permanecer. Esse caso de Euclides da Cunha, quase terminando, também foi... Está no YouTube, você achando fantástico. Esse caso de lá. Mas foi resolvido? Foi resolvido. Sim. Como foi resolvido? Foi resolvido uma sessão mediúnica que nós fizemos no Centro Espírita de Serrinha, com um médium espetacular, que era o pai de André Luiz Peixinho, o senhor Aristóteles Peixinho. Os potegastos que eu investiguei por ali, ele me ajudou a resolver. Ele tinha uma mediunidade de evidência muito boa, ele tinha psicofonia, e ele, quando você tem um poltergeist que é um fato de obsessão, você tem que mexer na causa. A causa é o espírito. Ou é uma vingança, é alguém apegado, é um espírito zombeteiro, mas tem sempre uma causa espiritual. Nesse caso era uma vingança. E eu saí com a caminhonete do prefeito e a família dentro do carro. E nós fomos para a Serrinha. Bom, como Euclides da Cunha fica além de Serrinha, e Serrinha fica entre Feira e Euclides, eu vi no meu carro atrás, que era o Del Rey, a caminhonete do prefeito com o pai, os 2 filhos e a esposa, os 4 e o motorista, na caminhonete do prefeito, e Peixinho já estava no centro me esperando para uma reunião mediúnica específica para o caso. Porque também você não faz isso numa reunião mediúnica comum, você faz uma reunião de desobsessão específica para o poltergeist. Ele reuniu 5 médiuns e já estava na porta do centro cedo para quando eu chegasse, por volta de 7h30. Eu saí de lá por volta de 5h30 da tarde, para vir devagar.
Mas quando a gente pegou a estrada, que abasteceu o carro, que o sol foi embora e ficou nublado, o carro na estrada pifou todas as luzes. Paramos no próximo posto, ali perto. O seu ou do O prefeito? dele, do prefeito. Era uma caminhonete 4x4 com 3 meses de comprada. 0 quilômetro. Não tinha nem feito a primeira revisão. Não acendia absolutamente nada de eletricidade, nem o farol, só ligava o motor. Aí, parados ali, todos nós, não teve jeito. O motorista disse, seu Cláudio, não dá para ir no escuro. Eu disse, dá. Isso deve ser alguma força negativa para a gente não ir. Você vai fazer o seguinte, vai passar um caminhão na sua frente, nós vamos ficar esperando um caminhão de carga, desses que tem lona. Esses caminhões não correm muito. Você vai encostar no caminhão. Eu vou atrás e vou ligar meu farol de luz alta. Ele vai bater no caminhão, vai refletir para você e você vai dirigindo entre o meu farol e o reflexo do caminhão. Aí esperamos ali, até que passou um caminhão, a gente acelerou e encostamos. Ele ficou com uma boa distância para não ter acidente e eu atrás. Fomos assim a 70, 60, 80 no máximo. Demorou de chegar em Serrinha, eu avisei a Peixinho pelo telefone. Me arranja o eletricista, porque a caminhonete pifou. Esse pessoal tinha que voltar para o Cris da Cunha. E eu vinha para a feira, porque era mais 1 hora de viagem para cá, e eles 1h30, quase 2 para lá. E eles vão ter que voltar para casa. Não tem hospedagem para eles em Serrinha. Ele vai para a reunião, vai de única lá, Peixinho. Aí você está sabendo de tudo. Me arranja o eletricista para consertar o carro enquanto a gente faz a sessão. Se não se preocupe, a Letícia vai estar na porta do centro. Aí chegamos lá, deu tudo certo. Parou o carro, já foi dentro de Serrinha meio escuro, mas eu iluminando atrás. Chegamos na praça, o eletricista pegou logo a chave do carro e foi cuidar do carro. Nós fomos entrar pelo lado do centro. Quando a gente botou a chave quebrou dentro da porta. Aí o Peixinho mandou buscar a cópia na casa de outra pessoa. Aí a cópia não entrava, porque o pedaço da chave ficou dentro, foi para a porta da frente. Aí o Peixinho disse, não tem problema. Jesus curou um endemoniado que foi botado pelo telhado. E se essas portas não abrirem, a gente bota uma escada, tira a telha e entra pelo telhado. Ele era bem positivo e espirituoso. Aí abrimos a porta da frente. Quando o último entrou, a porta bateu com uma violência tremenda. Chega, balançou a outra lâmina, eram 2 lâminas de porta, né? A outra balançou, mas foi uma violência, uma batida, parecendo que a porta ia sair da caixa. A reunião mediúnica foi no setor, lá em cima, e a gente ficou embaixo. A gente fazia o evangelho, conversava com a família, e a reunião com os médiuns lá no outro ambiente. E aí os espíritos foram se comunicando e contaram um enredo, uma história interessante. No final de tudo, a mãe dos familiares, que era desencarnada, veio e agradeceu o tratamento, porque o primeiro filho dela sofreu obsessão daquelas entidades, foi salvo por uma empregada, aquele maior, que não era de 13 anos, o mais magro, que eu falei, que fazia parte do componente familiar, do conjunto da família, integrante, né? Ela disse que quando ele tinha 11 anos, o espírito tentou empurrar ele dentro da fonte. Uma empregada que era médium, por ação de um espírito benfeitor, segurou ele pela blusa e puxou. E ele não caiu na fonte, porque o outro espírito ajudou. Ele tinha um outro filho que se suicidou num pé de mulungu com uma corda, aos 19 anos, foi também por obsessão dessas entidades. O interessante é que quando eu terminei a reunião, eu fui conversar com ele, na próxima viagem lá, eu perguntei, o senhor teve um filho que se suicidou? Ele negou. Mas ele negou com tanta veemência, Carlos, que dava até para você duvidar da comunicação do espírito. Ele disse, não, isso é história, nunca tive nenhum filho que se matou. Mas aí eu insisti, eu fui persistente. Aí a esposa dele cochichou no ouvido dele. E ele falou, cala a boca. Aí eu disse assim, a senhora sabe de alguma coisa? Aí ele tornou a olhar para ela, doutor Severo, mas ela não obedeceu. Ela disse, Antônio, por que você está negando isso para o seu Clóvis? Esse homem está saindo de Feira de Santana para cuidar da gente. Ninguém deu socorro a gente aqui. O único alívio que a gente sentiu foi dele. Ele não cobra nada.
vem para cá no carro dele, com a despesa dele, passa aqui um dia, uma noite, vai no outro dia, e você não quer dizer nem a verdade. Ele disse, mulher, fique quieta, não disse para você calar a boca. Ele disse, pois, seu Cláudio, ele teve um filho que morreu assim. Morreu na corda, num pé de monongu. Aí eu falei, e por que o senhor ficou negando? Aí ele começou a chorar. Ele disse que tinha vergonha de falar sobre o suicídio do filho. E como é que o senhor soube disso? Eu disse, sua mãe se comunicou lá no centro espírita, no dia que o senhor foi comigo. E aí que eu narrei para ele. Aí foi um choro danado da família. Agora, Clóvis, me tira uma Mas dúvida. aí você resolve o fenômeno com a reunião mediúnica, trabalhando as entidades espirituais que estão produzindo a vingança. Você afasta as entidades, o fenômeno volta a ser, fica cessado, não acontece mais nada. O contexto histórico daquela região que você citou agora, que aconteciam muitos dos fenômenos que você Euclides da Cunha. foi pesquisar, de Euclides da Cunha, aquela região. O contexto histórico daquela região justificam alguns fenômenos ou não tem? Não, nesse caso não tinha. Não tinha. Era uma vingança de uma família que eles tinham matado, queimado uma casa e 2 pessoas morreram dentro do fogo. Aí essas entidades voltaram e estavam vingando esse tipo de morte que aconteceu. O outro caso interessante foi aqui em Santo Estevão. Mas, Clóvis, Que antes também disso... teve fogo, teve tudo. Nesse a gente fez uma palestra pública, a cidade ficou cheia, foi num colégio, todas as autoridades da cidade, todo mundo para ouvir falar sobre o poltergeist. E para esclarecer. E para esclarecer. E o fenômeno também foi cessado. Uma coisa que eu sempre fico me perguntando, quer dizer, a gente já ouviu em palestras, em seminários e tudo mais, que para acontecer esses fenômenos mediúnicos é preciso que haja médiuns na casa e também tem uma questão de produção de ectoplasma, que é o que faz o fenômeno acontecer. Como é que funciona isso? Bom, você usou uma palavra aí que o telespectador pode não entender, o internauta, né? A palavra ectoplasma define uma substância que o ser humano exterioriza sobre determinado estado de transe. Essa palavra foi criada pelo mesmo autor que denominou o termo sensitivo, por Charles Richer, por aquele médico fisiologista. Pouco se sabe sobre o ectoplasma, mas o ectoplasma é quando o espírito... É uma substância que o espírito usa para se materializar, ele tomar uma forma humana. Ele fica vestido de ectoplasma. Essa substância, quando a pessoa entra em estado de transe, ela fica geralmente deitada numa cama ou numa maca, perde os sentidos e essa substância sai pelo nariz, pelo ouvido, pela boca ou pelos órgãos genitais, pelos orifícios do corpo. E quando ela entra em contato com o oxigênio, ela se condensa. Aí vira uma espécie assim de uma substância imitando uma nuvem leve, como se fosse o algodão doce. Aquela imagem do algodão doce. Aí o espírito vem e aparece como um rosto debaixo daquele algodão doce, ou então ele toma a forma completa e aparece inteiro, com uma roupa esbranquiçada que é do ectoplasma. O fenômeno é genuíno, porque o ectoplasma, nós que pesquisamos, inclusive, isso aqui eu vou dizer pela primeira vez em programa de podcast, porque é uma das formas de descobrir o charlatanismo, né? O ectoplasma não tem costura na roupa. Quando a gente vê a fraude, o primeiro sinal da fraude, tinha um médico em Salvador que fraudava a materialização, e quando eu fui pesquisar, a primeira análise foi isso, tinha corte, tinha costura. E tinha um capuz para não ver o rosto. O espírito não existia, era um médium vestido, e se disfarçando de entidade espiritual. O capuz tinha um recorte e a roupa tinha costura. E o ectoplasma ele não tem muita forma, né? Ele parece como uma roupa, como se fosse um véu inteiro, um pano inteiro. E não é pano. Por isso não tem costura. Mas chega a ter a forma. Tem um livro, porque eu esqueci o nome, que ele chegava a ter, eu não sei se as imagens conseguiram retratar mesmo. Não sei Deve se ter sido materializações luminosas do autor chamado Américo Ranieri, que era o delegado de polícia da cidade de Guaratinguetá. Eu não me recordo, era em preto e branco, inclusive. Foto preto e branco. Ele fez as fotos das materializações luminosas de um médium famoso de materialização no Brasil chamado
Francisco Peixoto Lins. E eram materializações, Eram materializações. mesmo, que as fotos são... Ele foi o maior médium de materialização das Américas. Peixotinho era chamado. As fotos que aparecem na internet, que tem esse formato, eu vi muitas vezes muita gente zombar, né? Muita gente desacreditar das fotos, porque parecem... são tão reais e assim, fica parecendo mesmo que alguém colocou um véu, que alguém colocou um lençol branco. E como a ideia de fantasma tem aquela coisa Sim, de se parecer, remete a fantasma. Agora você tá? imagine que eu tive acesso a esse livro na adolescência. Aí você imagina um adolescente que não tinha maturidade para absorver aquele conteúdo. Você não lembra nem o nome do livro. Não lembro nem o nome do livro. Ô, Clóvis, então, por conta disso, eu queria te fazer uma pergunta sobre Mas, Carlos, antes... Me dê licença. Sim, pode falar. O único bioquímico investigou essa matéria, essa substância chamada ectoplasma. Pouco se sabe sobre esse assunto, porque ninguém mais pesquisou isso. Um caso clássico de materialização pertence a um grande cientista do século XIX chamado William Crookes, que foi o Einstein do século XIX. Ele veio se apagar depois de Einstein, mas ele descobriu a matéria radiante. Ele descobriu os raios catódicos, ele ganhou o título de Sir da Inglaterra, era considerado o maior físico vivo do seu tempo. E William Crookes foi designado por uma sociedade acadêmica de Londres para investigar os fenômenos espíritas e negar. Porque a materialização estava acontecendo com muita evidência e ele tinha que ser o cara que ia tirar o interesse científico desse assunto que estava incomodando demais. 2 anos depois, ele faz um célebre discurso. E ao invés de negar, ele diz: eu já não vos afirmo que esses fenômenos existem. Eu vos garanto, eles são reais. E se declara espírita e crente do fenômeno. Descobriu um fato interessante. Ele investigou uma médium chamada Florence Cook, que tinha 15 para 16 anos, e o espírito que se materializava através da ectoplasmia que ela acendia chamava-se Kate King. Ele viu que esse espírito tinha temperatura, tinha gênero. O espírito tinha fluência, conversava com ele, aparecia, ele ia lá, via a Florence Cook deitada na maca e o espírito de Kate King falando com ele fora, em outro ambiente. Ele usava uma lamparina para ver o espírito, fotografou esse espírito em vários momentos. E o curioso é que esse amigo dele, ele chamou um amigo chamado Sheraton Notzig. O Sheraton Notzig cortava um pedaço da roupa do espírito materializado de Kate King. Ele cortava e botava no vasilhame para levar para pesquisar. E quando ele fez o corte, o ectoplasma se refez. Aquele pedaço cortado voltou ao normal. Voltou para onde estava. Ele pegou essa substância e foi pesquisar. No relatório dele, a conclusão que eles chegam é que o ectoplasma é uma substância gasosa que se radica na intimidade intrínseca da célula, no núcleo do citoplasma. Ela fica ali essa substância fica em forma de gás. Todos os seres vivos possuem. Animais, vegetais e humanos. O médium de efeito físico possui uma condição de exteriorizar essa substância quando está em transe. Ela vem em estado gasoso pelos orifícios do corpo, se condensa quando ela encontra os 22% do oxigênio do ar, aqui fora. Ela sai do corpo em estado gasoso e se condensa, toma aquela forma amorfa, esbranquiçada, como se fosse o algodão doce, uma nuvem, e o espírito se veste. Mas ela só tem aquela formação quando está aqui. O fato é que os médiuns que fornecem o ectoplasma, já foram feitas muitas experiências, eles são pesados depois do fenômeno, e eles apresentam perca de peso, apresentam uma perda na condição de... O médium consegue ver? Ele consciente? Ele fica inconsciente, ele perde o sentido. Ele perde a... Não tem nenhum caso que o médium estava lúcido. Aqui no Brasil teve outro médium de materialização também chamado Carmine Mirabelli. Mas você encontra na Europa muitos outros médiums, como Eusapia Paladino, que fizeram experiências incríveis. Os cientistas faziam o seguinte, Milena, pegavam uma lata de gás
que antigamente se usava muito, né? Lata de gás, hoje não usa mais. O gás só é usado para combustível de avião, então não anda mais na residência da gente. Era uma lata de querosene. Era uma lata de querosene. No tempo que tinha fogão a lenha, né, todo mundo usava querosene para acender o fogo. Ele pegava uma lata de gás vazia, eles enchiam de parafina e botavam o fogo embaixo, um fogo aceso. A parafina ficava em estado líquido fervente. E a outra cheia de água fria. O espírito materializado, no caso de Kate King, para provar que era espírito, enfiava a mão dentro da parafina. Se fosse um ser humano, as unhas ficariam lá dentro. Concorda comigo? Não voltava nada. Estava fervendo. Caía, né? A parafina fervendo. Parafina, o ponto de ebulição da parafina. Aí ele tirava aquela mão, com o líquido da parafina envolvendo, e botava dentro da lata de água fria. Aí o espírito desmaterializava a mão e ficava a luva de parafina lá dentro. Moldada, na verdade. Moldada, né? perfeita. Aparecia os detalhes dos pelos, as ranhuras da falanginha aqui da parte de fora, as unhas do espírito materializado. Era uma evidência tão espetacular que você não podia construir uma luva daquela se não desmaterializasse a mão, porque ela quebrava, era tênue, era fina. Tem fotografia dessas luvas de parafinas no mundo todo. Aqui em Espírito Santo, o pessoal fazia o seguinte, pegou uma tira de papel, emendou assim o caderno com a colinha e todos os presentes assinaram. 12 pessoas botou a assinatura e enrolou no dedo do espírito materializado. E quando ele largou a luva de parafina, o papel está lá dentro da luva. A mão apareceu e a pessoa enrolou no dedo aquelas assinaturas. Quando ele deixou a mão dentro da água fria e desmaterializou, o papel ficou. Então, a evidência de que o fenômeno era autêntico era o espírito fazer esse tipo de experiência. As dúvidas eram intensas no fenômeno no começo, tanto é que fizeram gaiolas de ferro com cadeado para ver se não era o médium que saía, para ver se o médium estava fraudando ou não. Eles amarraram os médiums, botavam corda, corrente mesmo, para poder o médium não sair, fazia grade, e o médium estava lá desacordado e o espírito materializado conversando. E existia ainda as materializações luminosas. O espírito tinha a própria luz dele, iluminava o ectoplasma, iluminava o ambiente. E as pessoas se enxergavam. O local é feito em total escuridão, não pode passar luz, de jeito nenhum, não pode estar luz física, porque o fenômeno sofre prejuízo de acontecer. Mas nessa de não poder entrar luz, muitas pessoas se aproveitam para fraudar. Para fraudar, isso aí sim. Aí tem. Naquele tempo já se fraudava, imagina hoje. Aqui em Salvador teve um fenômeno desse. Um caso de fraude fraude. 100%. E muitos espíritas foram lá e saíram emocionados. E quando a pessoa que esteve lá, que eu pedi para observar direito, e foi assim meio oculto, não revelou que estava para isso, pena que ele não se sentiu bem e saiu antes de detectar o fraude. Mas o fenômeno era um paranormal da Europa, que eu sabia que fraudava lá, ele foi convidado por um espírita para fraudar aqui. É coisa horrível, né? Para poder legitimar um fenômeno que não era legítimo. Então, assim, o fenômeno de materialização é o auge da fenomenologia mediúnica. Mas eu queria mudar um pouco essa questão do fenômeno mediúnico, Milena. Isso ainda é só um podcast, só sobre materialização. Mas eu me lembrei de um nome que era assim fantástico nessa questão de fenômenos, né, mediúnicos e que pouca gente conhece, né, que é a história de Eurípides Barçanufo. Sim, Eurípides Barçanufo, ele não era só um médium, ele era também um paranormal fantástico. Ele tinha a capacidade de estar em dois lugares ao mesmo tempo, que é um fenômeno chamado bilocação. Eu vi, inclusive, num relato de que ele levitava, saía por uma janela e retornava por outra janela. Isso aí quem fez foi Daniel Douglas Home. E fez num prédio. Sim. Não foi Eurípides, não foi Eurípides. É que o pessoal confunde uma ação com outra. Mas Eurípides levitava também. Mas no ambiente normal. Carmine Mirabelli também levitava em São Paulo. O corpo subia. Alguns santos também levitaram, né? Eu vi também recentemente. Tem muito fenômeno de mediunidade na vida dos santos. Olha, recentemente eu vi uma história de Chico Xavier que eu gostei bastante, que tinha uma senhora que era muito pobre, né? E sempre estava lá na fila para receber aquela ajudazinha que Chico dava. E Chico tinha mania de pegar R$1 e dobrar assim pequenininho, então quando ele pegava uma pessoa, ele deixava aquele R$1 ali. Ele tinha pouco, né? Era o que ele podia fazer, mas só que ele tinha que fazer para muita gente. E
E ele dava esse R$1 para essa mulher sempre. E chegou um dia que ela, muito pobre, né? Acho que na condição, o marido desencarnou. E logo depois ela, mas num determinado momento lá na frente, ela apareceu para Chico e veio agradecer a Chico por tudo que ele tinha feito. Falou: Chico, você não sabe como aquele R$1 que você colocava na minha mão me ajudava bastante. Por menor que fosse aquele valor e tal, mas para mim era muito. E aí ela foi, apertou a mão de Chico e foi embora. E aí aconteceu um fenômeno mediúnico, né, que quem conta é Maíse Braga, que ela disse que ficou uma luz na mão de Chico durante 2 semanas. Uma luz materializada na mão dele durante 2 semanas. Como uma retribuição, vamos dizer assim. Para mostrar o carinho. E Chico colocava a mão no paletó para que ninguém visse aquela luz, porque seria muito estranho ele estar com uma luz na mão. Mas acontece essas coisas também, né? Clóvis, tem uma outra questão envolvendo os fenômenos e, assim, eu queria que você esclarecesse para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, que é no sentido da gente... Como é que a gente vai diferenciar, né? O animismo, a própria mediunidade, o misticismo, o charlatanismo, a parapsicologia, o poltergeister. Qual seria a melhor forma da gente diferenciar cada um desses? Bom, você já fez uma mistura generalizada das palavras e as pessoas fazem dos fenômenos. Exatamente. Existem 3 grandes ordens de fenômenos paranormais. Os fenômenos psíquicos ou anímicos, você usou esse termo anímico, é bom explicar. A palavra anímico vem do termo ânima, do grego, que quer dizer de si mesmo. Então, anímico é um fenômeno produzido pela própria pessoa. É um fenômeno psíquico, de natureza paranormal, sem concurso de espíritos. Aí tem o fenômeno mediúnico, que já é um fenômeno que não é produzido pelo paranormal. Esse paranormal, que produz o fenômeno por si mesmo, é chamado de sensitivo. Vamos agregando as coisas. Mas a gente não pode dizer, só para esclarecer, que o anímico é que muitas pessoas confundem, está fingindo. Não, anímico e mistificação é muito confundido. Mistificação Exato. é uma coisa, animismo é outra. Os fenômenos anímicos e psíquicos são tão lindos quanto os mediúnicos, são tão extraordinários quanto os mediúnicos. São até desvalorizados porque algumas pessoas confundem misticismo, charlatanismo com animismo. O animismo é quando o indivíduo produz por si mesmo fenômenos paranormais sem concurso de espíritos. A essa pessoa ficou designado o nome de sensitivo. É usado na parapsicologia, na metapsíquica e também na psicobiofísica. O segundo grupo de fenômenos são os fenômenos mediúnicos, que são produzidos por uma inteligência oculta. O agente do fenômeno é o desencarnado, o espírito, a consciência sem corpo, e o médium é só instrumento. Mas a origem do fenômeno não é da pessoa. E existe um terceiro grupo, que é chamado de fenômenos medianímicos. Tem um quanto do indivíduo e tem um quanto do espírito comunicante. Vou explicar mais ou menos como é isso. Todo médium é um sensitivo, porque para ele se prestar como médium, ele tem que ter uma certa sensitividade. Então ele não pode servir de instrumento para os espíritos. Embora nem todo sensitivo seja médium, todo médium é sensitivo. E aí, Allan Kardec dá um exemplo interessante falando do sonambulismo, que é uma faculdade que muita gente possui. Aquele sonambulismo que a gente conhece, quem anda dormindo em casa, mexendo nos ambientes, sem abrir os olhos, tem uma variação imensa. Que em alguns casos sonambúlicos, que é chamado também de mediunidade onírica, é quando a pessoa expressa a mediunidade enquanto dorme. Um jovem de inteligência vulgar, como diz Kardec, de 13 a 15 anos, ele excelia a faculdade de ver doenças das pessoas e prescrever remédio. Aí Allan Kardec vai com um rapaz, com um médico, junto dele. E o menino lá, sonâmbulo, diz assim: olha, aqui você está com cálculo renal. Sua dor é uma dor de pedra nos rins. Você tem um problema na sua válvula do coração. Você precisa operar do coração. E aí, ele escrevendo: a sua dor do seu ombro não é uma dor, é uma doença chamada bursite. É uma inflamação que o senhor tem no ombro, precisa tratar. Aí
o médico que estava com Allan Kardec disse, mas peraí, cadê os remédios? Você só está descrevendo a doença, não vai passar o remédio? Ele disse, não, eu não posso passar o remédio porque hoje o espírito do doutor não veio. Aí ele pergunta, mas não é você que passa os remédios? Disse, não, eu só vejo a doença. Mas quando o espírito do doutor vem, ele aproveita e manda eu dizer qual é o remédio. Aí é medianímico. Aí Allan Kardec diz, naquele dia, sem a presença do espírito do doutor, ele era apenas sonâmbulo. Quando o espírito do doutor estava com ele, ele era médium de sonambulismo. Mas enquanto médium de sonambulismo, a mediunidade estava em prescrever o remédio. A capacidade de ver a doença era dele. Aí o fenômeno é medianímico. Tem um quanto do indivíduo e um quanto do espírito comunicante. E nesse caso é arriscado, a depender da conexão que o médium faz. Nesse caso aí ele teve uma aproximação digamos assim, de um espírito que era... e veio fazer o bem. Era um benfeitor. Um benfeitor. Mas se fosse em outra situação, é arriscado, né? Ele pode ser induzido até a se suicidar, se jogar dormindo numa ponte. Um espírito obsessor pode atuar nele, um espírito malfeitor. Pode induzir ele a um prejuízo físico, ou até alcançar alguém e fazer uma agressão. Há casos assim. Mas geralmente tem sempre proteções, né, espirituais que evitam. Mas o caso, você tem nessas 3 grandes ordens de fenômeno a manifestação psíquica, anímica, paranormal, mediúnico ou espiritual, ou medianímicos. Agora, o charlatanismo, o embuste, a fraude é outra coisa. Aí são as pessoas que se utilizam de recursos mistificadores para enganar os incautos. O curioso é que o Espiritismo foi... A obra inaugural do Espiritismo é de 1857. 18 de abril de 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. Nasce o Espiritismo e nasce também Allan Kardec ao mesmo tempo. Porque o nome Allan Kardec vem do frontispício do livro como pseudônimo. Pois bem, em 1861, portanto, 4 anos depois, ele publica o Livro dos Médiuns. E publica 2 capítulos lá, do charlatanismo e do embuste, da fraude e da mistificação. Sabe o que é que ele fala lá? Do charlatanismo e da fraude? Que a fraude constituía na mediunidade na Europa, principalmente na França, onde ele estava, uma nova indústria. Se em 4 anos já era uma nova indústria, imagina hoje, mais de 160 anos depois. Então é bom a gente falar sobre isso, porque hoje no Brasil tem 6 médicos fraudando psicografia. E com multidões. 6 médios. É uma quantidade considerável. Um deles é uma mulher, que tem mais de 1 milhão de seguidores. Fraude, se eu digo a você, porque eu investigo sem ele saber que eu estou investigando. Eu acho, inclusive, que eu já vi um vídeo dela. Olha, é uma coisa triste, eles pegam as informações das redes sociais. Até no TikTok já tem TikTok, Facebook, você acha lá, ó, no Instagram. E em sites, Milena, tem um site chamado Tudo Sobre Todos, que as empresas de cobrança e a Polícia Civil usa. Você paga uma taxa. Aí pega a tua casa. O Tudo Sobre Todos dá quem é seu vizinho da frente, do lado, do fundo, da frente. Pega seus parentes e diz ocorrência da sua vida. Tem um outro site que pega a sua árvore genealógica, pega o seu sobrenome e descobre quem é seu tataravô. Por parte de mãe, por parte de pai. Desde que tenha o seu nome completo, descobre o seu pai e sua mãe. Sabe a data que nasceu, que morreu, tem o óbito, tem o dia que morreu, a doença de que foi, a hora, está tudo lá. Tem um outro site agora, porque quando a gente começou a mostrar as mentiras na mediunidade, um desses médicos foi desmascarado no Fantástico. Eu estava por trás daquelas pesquisas. E ajudei a desmascarar ele sem ele saber que eu estava envolvido nisso. Talvez se ele assistir esse podcast, mas já tarde ele já foi destituído aí do cenário espírita. Mas ele foi a maior mentira mediúnica do Brasil. Você teve a maior mentira política e teve também a maior mentira mediúnica do Brasil. Mas essa mulher está com evidência maior do que a dele. Ele, na época, tinha de 80 a 100 mil seguidores. Ela tem quase 1 milhão de seguidores. Já passou, eu acho. É uma coisa que a gente precisa deixar claro, falando de doutrina espírita, que essas cartas psicografadas, esses fenômenos, não são para atrair multidões. Mas quando isso acontece, aí tem que realmente se pesquisar, né? Mas não atrai multidão. Eles fazem em salões
público de eventos espíritas. Não, o movimento espírita chamam eles acreditando que eles são reais. Entendi. Aí, Carlos, ele, por exemplo, chega aqui no ginásio do Castro Alves. Enquanto o palestrante faz a palestra, ele está escrevendo cartas. Chega no final, ele lê as cartas. E fica todo mundo impressionado, que vem CPF, placa de carro do acidente, número do AB da pessoa, vem seu e-mail, o comunicante bota. Quanto mais nomes assim, evidenciando, mais desconfia que é mentira. E esse outro médico fraudava, ele tinha um ato falho. As entidades iam e sempre tinha uma frase: deixa o meu abraço. Aí botava uma lista de nomes, 6, 7 nomes. Quando ele dizia deixa o meu abraço, todas as pessoas se comunicavam por ele, para a família, tinha a frase deixa o meu abraço. Coisa estranha, né? Vários espíritos diziam sempre isso. Era um ato falho para ele botar a lista dos amigos. Sabe onde é que estava essa lista? No Face, no Instagram. Geralmente, quando você vai para as mensagens autênticas de Chico Xavier e de outros médios, os legítimos, os espíritos trazem conteúdos peculiares e falam o nome de pessoas mortas, pessoas que estão no além-túmulo. É avô, bisavô, avó, uma tia-avó, que às vezes a pessoa nem conhece, vai pesquisar entre os mais velhos da família e descobre que existiu aquela pessoa quando ele era criança. Os familiares, que era o pai do menino, era criança, não lembrava daquele nome. E fica surpreendido de ter existido um familiar com aquele nome. Vem coisa do dia a dia, porque no tempo que Chico Xavier psicografava não tinha internet. Ele não tinha como fazer essas pescarias safadas. Agora vamos raciocinar. Depois que a gente começou a denunciar isso, das palestras da internet, sabe o que é que eles começaram a fazer? O primeiro a fazer foi o Med de Minas. Eles estão indo para o site dos cemitérios. E quando você enterra a pessoa, o cemitério já faz o registro, tem um site lá. E dá a lista dos seus parentes mortos. Aí eles já começaram a botar o nome dos mortos tirados do site. Então hoje, para uma psicografia ser legítima, primeiro você não pode ter feito contato prévio com esses médios, de jeito nenhum. Por exemplo, eu vou psicografar lá na Semana Espírita de Feira, estou vindo de Brasília. Aí eu já vou aqui no site do CR3 e já anuncia, né? Não tem a programação dizendo que eu venho psicografar, estou vindo de Brasília psicografar. Eu já entro ali e as pessoas já começam a falar comigo. Olha, eu perdi meu filho, assim, assim, assim. Eles pedem que você mande uma foto, pedem que você diga a data que nasceu, a data que morreu. É o suficiente para ele fazer o resto. Eles trazem a psicografia pré-fabricada. E acontece alguma coisa assim estranha, Milena. Ele tem 6 cartas. Uma não está na plateia. Ou seja, ele pesquisou, uma pessoa prometeu e não veio. Por alguma circunstância não conseguiu chegar. Aí a família espírita pega aquela carta e vai procurar o endereço e leva. Aí parece ser mais legítimo ainda. Ou eu não fui, mas meu filho foi. Aí fica aquela coisa de legítimo, é tudo mentira. Agora, Clóvis, então e os você sérios? tem que. Os sérios são outra coisa diferente. Os sérios no Brasil de hoje, quem são? Hoje você Porque posso os sérios citar a gente nomes. pode falar o nome, né? Vários nomes eu posso falar. Bom, eu vou dizer aqui os que eu conheço. O Nilton Souza, que eu pesquisei, conheci ele desde o começo da psicografia, que é do Ceará. Escrevi um livro praticamente junto com ele, tem um capítulo que eu assino, que é da psicografia, da grafoscopia psicografia. Fiz o laudo das assinaturas, porque em 10 mensagens, 1 a 2, sai com a assinatura parecida. Ele é semimecânico e na hora que o espírito vai assinar, o espírito faz um movimento diferente com o braço, às vezes até quebra a pontinha do lápis quando está afiada e faz uma pressão mais forte no papel. Naquela hora o espírito predomina sobre o punho, sobre o traçado, curvilíneo da escrita. E aí a assinatura sai miudinha, maior, letra inclinada ou não, a gente confere com as assinaturas. E uma grafotécnica, uma perita, que era católica, não era espírita nem nada, eu consultei, ela fez uma pesquisa isenta. Inclusive ela me confessou que pesquisou para não achar nada. E ela só quis me receber, porque ela queria me entregar tudo para se livrar de mim, ela só quis me receber quando ela desconfiou que tinha alguma coisa estranha na escrita. Porque a grafoscopia é uma ciência, você faz a especialização na sua bunda em 2 anos. E ele muda ao lado do juiz. Se o juiz deu uma sentença e um grafotécnico disser que no testamento do seu pai a assinatura está fraudada, ele desfaz a sentença e muda o testamento, porque ele respeita a grafotecnia. A grafotécnica, ou grafotecnia, ou a grafoscopia, é uma ciência tão segura
que garante o seguinte: você não escreve com o seu punho, você escreve com o seu cérebro. Você aprende com o punho, depois o cérebro que escreve pelo seu punho. Ninguém tem a mesma grafia, ninguém tem a mesma curva do seu A, ninguém tem a altura que você bota o ponto do seu I, ninguém inclina a letra como você, ninguém escreve igual a você. Além do traçado curvilíneo, tem a similitude, que é uma coisa interessante. Você não assina igualzinho o seu mesmo nome. Você tem as semelhanças daquela grafia, que são autenticamente suas. Se tiver duas assinaturas absolutamente idênticas, do mesmo tamanho, da mesma forma, uma das duas são falsas. Se a gente não consegue, imagina o espírito, né? Então, Pra o poder espírito assinar. comunicante, o que é que a gente faz? Pega o escrito da pessoa quando era vivo, pega o escrito do médium fora do transe e pega a escrita dele psicografada. Dá o perito. O perito vai achar o traçado curvilíneo do espírito comunicante e a gênese gráfica do espírito comunicante na grafia do médium. O primeiro homem a fazer isso chamou-se Carlos Augusto Perandrea, foi um perito de Londrina que pesquisou 14 anos a psicografia de Chico Xavier, sem conhecer Chico Xavier, e descobriu, com a tese da mão guiada, que Chico Xavier tinha a mão dele guiada por um punho invisível que assinava semelhante quando a pessoa estava viva. E esse nosso caso lá foi uma perita do Ceará que investigou, e eu não disse ao Newton quais as cartas que eu estava dando para ser periciada. Eu peguei várias, selecionei algumas que eu achei a assinatura com mais parecença e dei a ela sem ele saber. E ela disse: o senhor leva ele para algum lugar e faz um ditado. Não deixa ele tirar a caneta do papel. Aí eu fui fazendo um ditado para ele. Eu estava na praia de Iracema, quando eu cheguei no Ceará, encontrei um amigo que me apresentou Patrícia Vasconcelos. O que é que eu queria aí? O nome Vasconcelos. Porque tinha uma entidade que ensinava Vasconcelos no sobrenome, para ver como é que ele escrevia o Vasconcelos na escrita comum, como é que estava o Vasconcelos dela na terra e como é que estava na psicografia dele. É impressionante. O perito descobre, por exemplo, Carlos, se seu pai tem uma herança grande para deixar, aí você é um dos filhos que está de olho na fazenda maior, você é o mais velho e você acha que você ajudou seu pai mais tempo, por uma questão de justiça, seu pai devia dar essa fazenda a você. Ou você tem 4 irmãos. E você vai lá no testamento e vê que não está. Seu pai está moribundo. Você altera o testamento, pega na mão de seu pai e manda ele assinar. Bom, o testamento é legítimo. Está tudo normal. 3 anos depois, seu pai morre. Quando você está até viajando, né? Seu pai morreu. Quando vê o testamento, a grande fazenda ficou para Carlos Augusto. Aí o irmão seu diz assim: não, meu pai não ia fazer isso. Meu pai era um homem justo. Por que ele dá fazenda para Carlos e dá as casinhas para a gente? Entra na justiça. O que é que o juiz faz? Manda um grafotécnico examinar a assinatura do seu pai. O que é que o grafoscopista vai fazer? Pega a assinatura dos filhos, a escrita dos filhos, em diversos documentos e em diversos escritos. Faz um ditado para você escrever. Analisa seus 3 irmãos e analisa você. O grafotécnico descobre qual foi o filho que pegou na mão do pai e guiou a mão. Você acredita nisso? É por isso que é uma ciência, né? É tão preciso que ele sabe. Fulano de tal fraudou o documento. O juiz muda a sentença e toma a sua fazenda. Bom, mas Você vamos vê como é sério, né? Uhum. Pois essa mulher assinou o laudo e garantiu que o espírito se comunica. Nilton Souza, Ceará. Você tem Orlando Noronha, em Curitiba. Você tem Alô Borges, no interior de Minas. Esses médicos são legítimos, são autênticos. As pessoas que recorram lá recebem psicografias legítimas. E tem outros que a gente ainda está pesquisando. Por esses a gente garante, com segurança que dá certo. E agora uma psicografia recente no Rio de Janeiro, que está sendo feita por uma médica que eu não visitei ainda, mas eu confio, porque eu conheço a pessoa, e estamos investigando, chamada Dona Noêmia. Mas o fenômeno de maior evidência, que vale a pena eu falar nesse podcast, que eu estou escrevendo uma série de livros sobre ela. Chamava-se Célia do Carmo, Rio de Janeiro. Ouvi falar dela pela primeira vez na casa de Chico Xavier. Que a casa de Chico Xavier era um laboratório vivo, de depoimentos incríveis. Não só porque você estava com ele, estava ali com a fonte geradora, que o Chico era mais médio fora do centro, dentro de casa, no dia a dia, do que enquanto escrevia.
que é uma coisa interessante. A maioria dos outros médios, que são os médios vedetes, só é médio na hora da sessão. O Chico não. Era... Médium vedete. Essa terminologia para mim é nova. É o de palco. Médium vedete. O médio do palco, aquele que fica sempre assim, no espaço público. Médio principal. O médio que gosta de público, né? O Chico não. Ele era médio toda hora. Dizia coisas incríveis. Eu me lembro, só para ilustrar. Como é o nome da pessoa? Célia? Célia do Carmo. Célia do Carmo. Ela já desencarnou. Mas olha que coisa interessante. Eu estava na casa de Chico, estava lotado de gente. Aqui a mesa, tudo cheio de gente. Estava chovendo. Eu ia pegar o avião em Uberlândia. E estava com medo da hora. E aí eu ficava lá até o último instante. Sabe que ia aproveitar assim. Os últimos segundos, eu só saía quando não tinha mais jeito. E Neuza me disse assim, naquele tempo tinha a caixa postal. Disse, você pediu a caixa postal nova do Chico? Eu disse, não, ele mudou de caixa postal. Você pede, porque senão vai para o posta restante. E no posta restante, que era um recurso do correio, quando você mudava de caixa postal, demora meses para chegar na caixa postal, porque devolve para o correio levar. Aí eu disse, eu vou pedir a caixa postal dele nova. Aí tinha assim, umas 3 pessoas na minha frente. E eu só dava para ver parte do braço dele, não via mais nem ele. Ficava olhando para ver se tinha uma chance de eu encostar e pedir no ouvido dele a caixa postal nova. Estava recém-chegado, ele não dava a todo mundo. Porque ele era muito assediado de escada, né? Rapaz, foi um negócio tão incrível. Eu vi a mão passar no meio do povo assim. Eu estava com a camisa de manga comprida. E ele enfiou a mão assim, dentro do... Na hora que você dobra a camisa, ele enfiou a mão na dobra e me puxou. Quando ele puxou a minha mão assim, por dentro do povo, eu fui abrindo. O pessoal foi abrindo o caminho. Porque era ele que estava me puxando. Ele passou a mão assim, tinha as 2 pessoas entre eu e ele. Quando ele me puxou, que eu cheguei aqui de junto, ele disse assim, minha caixa postal é número tal. E não se preocupe com o avião, não. Porque está chovendo muito no norte. E essa aeronave atrasou em Manaus para sair e vai chegar em Uberlândia aí com umas 2 horas de atraso. Você acredita num caso desse? E Chico, no meio da multidão ali. No meio da multidão. Uma dessas vezes, um casal, me lembro como agora, de Santa Catarina, estava vindo do Rio de Janeiro, ficou lá, parece que um mês de férias, foram passear na casa da filha. E queriam receber uma página de uma filha caçula deles que morreram de acidente. E ele disse, vocês vieram de onde? Viemos do Rio, Chico, mas nós somos de Santa Catarina. Passamos aqui, fizemos esse desvio para ir para casa. E ele disse, mas vocês vieram do Rio. Vocês estavam lá no mar da mediunidade e vieram pedir comunicação aqui numa lagoa. Na pequena lagoa. Eu disse, como assim, Chico? Lá tem Célia do Carmo. É o maior fenômeno de comunicação de entes queridos que nós temos no mundo. Não é nem no Brasil. Eu olhei aquilo, como ele era muito humilde, ele gostava assim, de sempre exaltar pessoas boas, né? Quando o pessoal saiu, ele olhou para mim e disse assim, você conhece a Célia? Eu disse, não, Chico, eu nunca ouvi falar. Aí ele botou a mão assim no meu braço e você nunca ouviu falar da Célia? Eu disse, não. Você não pode ir no Rio de Janeiro sem visitá-la. E quando você estiver com ela, diga que fui eu que recomendei a sua visita. Que ela vai gostar de lhe conhecer. Ela é uma médium que gosta de pesquisa, gosta de ciência. E eu sei que vocês vão ser amigos. Eu fui para o Rio e fui visitar a Dona Célia. Gente, era um galpão assim de 700 pessoas. Ela já levava as psicografias prontas. A psicografia lá era o cafezinho. Não era a peça mais importante. Ela pegava o microfone e falava assim, digamos que seja do Santos, mas Milena Nunes está aí? Aí você levantava a mão. Aí começava a dizer o nome de seus parentes mortos. José da Silva Nunes, meu tio, meu padrinho, meu irmão, mas é tudo morto. Aí você pegava o microfone e se aproximava dela e ia respondendo. E ali tinha um diálogo. Se você morasse em prédio, e é difícil,
Você mora no edifício Boulevard, minha filha? Um prédio de 8 andares? Ele dizia, moro. Olha, tem um morto aqui do 502 e quer dar um recado para a família. Aí para você visitar o 502. Você conhece? Apareceu outro aqui do 245, do apartamento 245. Você se dá com essa pessoa? Não, faça amizade, mas leve esse recado. O filho dela que morreu assim, tá mandando pedir isso, que ela não faça assim. Você sai de lá, cheia de recado. Para quem mora... Recados do além. Do além. Quem chegar no prédio, quem morasse em prédio, que tivesse muito apartamento, era 4, 5 recados no mínimo que você ia levar. Mas o que tornava a Célia uma médium fantástica? Ela disse que tinha um telepronto, que passava o nome, que ela lia, e ela escutava. Mas você já viu alguém narrando jogo de futebol? A velocidade dela era essa. Era uma velocidade espantosa. E não errava o nome, nem o sobrenome. Sabe quantos nomes ela dizia por sessão? Entre 1.000, 1.200, 1.300 nomes. Vinha número de documento. Meu filho, você chama Rubem Cravina, você tem um processo do Bradesco, tem 11 anos. O seu processo foi julgado, o juiz mandou pagar. Está 6 meses lá caducando. Anote aí, meu filho. O espírito que está aqui foi advogado do seu pai, professor de direito dele. Abelardo e tal, o número do departamento lá da justiça. Até o espírito já estava inquieto com a demora. Que você vai receber o dinheiro. Aí você anotava o número do telefone e dizia, seu pai está mandando dizer para você pegar parte desse dinheiro e ajudar um irmão seu que foi fora do casamento, que a família rejeitou, mas que você sabe quem é, que está de tuberculose morando na cidade de Mariana, no interior de Minas, e está desempregado, não tem dinheiro para pagar o tratamento. Mas vinha assim, de chofre. Quando você pensava, Carlos, que viu o maior absurdo, vinha outro. Pois nesse livro que eu estou escrevendo dela, que é o primeiro livro, tem um fato fantástico. 2 amigos, um médico, e o outro estava na UTI para morrer. E ele pede na UTI, olha, você sabe que eu não vou resistir. Eu quero que você faça o meu último desejo. Atenda o meu pedido. Ele disse, o que você quer? Eu quero que você está com uma cerveja gelada para eu tomar aqui escondido na madrugada. Eu não quero morrer sem tomar cerveja. Eu estou ansioso para tomar essa cerveja. Porque todo fim de semana ele tomava cerveja. O colega disse assim, pai, eu não posso fazer isso com a UTI. Eu vou violar a lei do hospital. Mas o colega achava que ele ia ter alta, coisa assim, né? Não levou e o camarada morreu. No velório, Helena. Escondido de todo mundo, sem ninguém nunca saber, ele nunca revelou a ninguém. Ele levou a cerveja gelada dentro do paletó, enrolada no guardanapo, com um papelzinho, com um lenço. Quando o cara está lá no corpo, deu bobeira, saiu todo mundo da sala, ele botou a cerveja dentro do caixão. Do lado do defunto. Escondeu ali pelo lado do pescoço, enfiou ali debaixo, né? E nunca disse a ninguém. Pois Dona Célia recebe a comunicação e disse assim, está aqui seu amigo falando de tal, que lhe pediu a cerveja na UTI, e você, escondido de todo mundo, botou uma cerveja gelada dentro do caixão no velório dele, ele está dizendo a você que bebeu o que pôde lá no além. E agradece a cerveja que você botou, mesmo depois ele gostou. Uma mediunidade autêntica dessa, quando a gente pesquisa o fenômeno legítimo a esse nível, não dá para você aceitar o charlatanismo. Não dá para aceitar o embuste, o fraudador, porque o charlatão, ele coloca em riscos... Está brincando também com a vida, com a dor do outro, com a expectativa do outro, e a falta de empatia também, não é né? só isso, menina, ele está cometendo um crime porque é uma dor de uma família enlutada. Alguém que está no sofrimento, a perda de um ente querido é uma dor sem nome. E ele usa isso para mentir e não respeita os espíritos, nem os desencarnados, e nem os espíritos sérios, né, que estão envolvidos nisso. É um desrespeito total à mediunidade e ao espiritismo. Então nós espíritas não podemos aceitar o fenômeno mentiroso, o falso pelo verdadeiro, porque a gente coloca em risco os médios sérios. Você perguntou sobre os médios sérios, eles investem suas luzes, hora de folga, tempo livre, um sacrifício, a renúncia para atender com sinceridade. Aí vem um charlatão para mentir e enganar. Mas isso não depõe contra a doutrina, contra o espiritismo, na verdade. Depõe, né? Se você for cúmplice, souber de tudo, não dizer nada, e deixar ele se misturar no meio dos verdadeiros, aí depõe. Mas o fato é o seguinte, esse é um crime da instituição humana, porque nem na medicina, com um controle rigoroso, que é o Conselho Regional de Medicina, de vez em quando você vê na televisão, médico com diploma falso, advogado com diploma falso.
você vê engenheiro com diploma falso. Isso não macula nem a engenharia, nem a medicina, nem o direito. Então, o fato de gente vender suco de uva misturado com álcool, dizer que é vinho, não quer dizer que o vinho autêntico não exista. Então, o fato de existir falsos médios, que Allan Kardec descobriu tanto, que chamou de Nova Indústria, escreveu um capítulo para prevenir os espíritas do futuro sobre charlatanismo e embuste, aconselhou que o médico que fosse apanhado em manejos fraudulentos, para servir de uma expressão tanto trivial, com a boca na botija, deveria ser denunciado e proscrito do movimento espírita e espiritualista do mundo. E tem muito espírita que não denuncia porque diz que é falta de caridade. Uma vez, quando eu estava pesquisando um médico charlatão aqui na Bahia, um líder espírita, já velho, disse: olha, Jesus disse, ai de quem vê o escândalo. Você não precisa ficar fazendo essas pesquisas para denunciar médico charlatão. Eu disse: ó, eu não pesquisei para denunciar, eu pesquisei pensando que ele era autêntico. Agora o resultado é mentiroso. Outra coisa, quem está produzindo escândalo é ele. Eu sou o escandalizado. Então a palavra de Jesus recai sobre ele, que é o mentiroso. O autor do escândalo é ele que você quer cobertar. Então as pessoas confundem, muitas vezes, conivência criminosa com caridade. Você acha que está fazendo caridade em não denunciar o charlatão e está tendo a conivência criminosa. E enganando as pessoas. Então nós temos que denunciar. Aqui no movimento espírita, aqui no Nordeste, eu passei um bom tempo e até hoje eu sou assim mais temido do que querido. Principalmente pelos médios charlatões. E são muitos, Carlos. Você não se engane não, que tem muitos. Em Recife tem um que abusa de mulheres. Um dia desse tem um escândalo. Quando a primeira denunciar, vai aparecer as outras. Mas ele frauda. Né? Então, atrás dele tem outros que fazem também essas peripécias. Então, em matéria de mediunidade, a gente só deve confiar, conferindo tudo. O critério tem que ser rigoroso, como fazia Kardec. Você tem que ter bom senso, exigência e conferência constante para ver se o fenômeno é legítimo. Se for legítimo, aí você acompanha e assegura. Se não for, você chama a pessoa em particular. Se ele não parar, você denuncia. Bom, eu acho que assim, a gente já buscou um bocado, né, Milena, desse assunto, que pelo que a gente pode perceber, é muito vasto, é muito grande. Muito. Né? A gente precisaria de quantos podcasts para... E olhe lá, não se esgotaria, porque tem muitas dúvidas, tem muitas coisas para estudar e pesquisar, mas a gente faz aqui aquele start para que a gente aguce a curiosidade das pessoas e elas também vão em busca do conhecimento, seja no livro, seja em fontes confiáveis. Agora, utilizando o seu gancho, a linguagem jornalística, Allan Kardec classificou no Livro dos Médiuns 57 tipos de mediunidade. E cada tipo desse tem variáveis. E 80 tipos de variedade de médiums. Então a gente está falando aqui... É um espectro muito grande. É muito grande para você abordar. A gente está falando aqui talvez de 2 ou 3% da fenomenologia mediúnica. Não sei se chegou a 5%. Imagine, cada área da mediunidade é um podcast. Se você quiser fazer só psicografia, só materialização, ectoplasmia, e você vai caminhando o fenômeno de psicofonia, o fenômeno de sonambulismo, efeitos físicos, efeitos inteligentes, e vai numa crescente que não para. Bom, vem aí no futuro, quem sabe, a Universidade do Espírito, né, para a gente descobrir tudo isso. Mas a verdade, Milena, é que esse podcast tem exatamente esse objetivo, de trazer à luz o que eu achei fantástico disso que Clóvis falou, a respeito do que é charlatanismo, do que é, sabe, o que é coisa séria, como é que essas coisas acontecem, porque aí, né, é a própria doutrina que está dizendo isso. Nós estamos falando pela doutrina para que as pessoas também saibam que a gente também está de olho, né? Sim, sim. E é bom também porque ao assistir, as pessoas também já vão acender o alerta e ter um olhar mais crítico acerca. Não se apegar somente ao fenômeno, àquela fé cega, mas ter uma fé raciocinada e ter também um olhar crítico e refletir sobre aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou experienciando. Eu vou agradecer a Clóvis pela vinda dele, mas antes eu gostaria que você falasse sobre o livro que você trouxe. Para poder mostrar para a galera uma como dica nós prometemos, boa, né? que a gente faria algumas indicações literárias. Sim. Eu trouxe, sim, hoje uma indicação literária, que é esse livro, Ainda Existe Esperança, é do Adeilson Salles, pelo Espírito Luiz Sérgio. E nesse livro aqui, é um livro excelente para pais, educadores, porque ele traz nesse livro os bastidores, o que acontece no mundo espiritual, as investidas
não só as investidas dos benfeitores, mas daqueles irmãos que ainda estão, digamos assim, enganados, equivocados, e as investidas com relação aos estudantes, aos jovens. Então, como é que acontece? Ele narra neste livro. Então, assim, é um livro que vale a pena a gente ter acesso o quanto antes. E eu queria dar para você uma dica de uma série que está assim estourada em todo mundo está assistindo, porque é muito bacana, traz uma história dos discípulos de Jesus, né? A escolha de Jesus, de cada um dos seus discípulos, dos seus escolhidos, né? É tanto que o nome é The Chosen, e é uma visão muito, digamos assim, aproximada de tudo que aconteceu, historicamente falando, e tudo que está lá na Bíblia também. E eu vou deixar um trechinho do filme, da série, assim, só para que você tenha uma pílulazinha do que é. Mas o nome é The Chosen, tá? Tá na Netflix, são 3 temporadas e vale Muito boas. muito, mas muito a pena mesmo você assistir. Principalmente, aqui eu vou puxar a sardinha para nós, para você que é espírita. Tá? Sim, sim. Né? Então vale a pena sim. E ela vem de uma forma muito fluida, uma linguagem acessível. Então, assim, é uma forma também da gente se aproximar dos ensinamentos e das passagens bíblicas. Sim. Então está dizendo que eu vou ter o poder de curar. Perdoe-me, mas eu acho difícil de imaginar, com a minha condição, que o senhor não curou. Você quer ser curado? Sim. É claro, se isso for possível. Acho que você já viu o suficiente para saber que é possível.